Professora, Oi, diga. só uma dúvida. Ela vai ser resolvida pelo Clip Score e daí as excursivas a gente manda a resolução por lá mesmo? Sim, tem a opção de fazer o upload da foto por lá, tá? Tem a opção de fazer por lá. Como é a primeira vez que eu estou fazendo essa opção, né, por aquela plataforma, eu, eu experimento, né, para ver se vai dar certo. Então eu peço que vocês, se não conseguirem, vocês me avisem, não fiquem parados aí com, ai, não tá dando, não tá dando. Me chamem, eu vou estar aí no WhatsApp, tá? Só me chamar, a gente resolve, vê o que pode fazer. Vocês me mandam ah, pelo WhatsApp, eu modifico ela, a gente faz alguma coisa de forma que vocês consigam me entregar essas duas questões, tá? Pode ser? Que como eu nunca utilizei essa modalidade na plataforma, a gente também experimenta, né? E não tem como testar antes, eu não consigo testar, não tenho ninguém para testar. Então, vocês são minhas cobaias. Aí eu peço que vocês tentem. Se não der, pessoal, vocês me mandem mensagem. E até quem fizer e deu certo, me avisa também, tá? Eu botei vários modelos ali que dá pra. Que vocês vão conseguir enviar. Aí se não der, me avisem. Se der também, me dão um ok, assim, ah, consegui. A prof não deu. Aí me mandem ali e eu vou ver como é que dá pra encerrar a prova. Porque eu acho que eu botei ela como obrigatória. Eu não deveria ter posto ela como obrigatória, tá? Mas vamos ver. A gente sempre resolve, né? A gente sempre resolve. Bom, pessoal, então hoje a gente vai partir. Ah, não, mais uma outra. Mais um outro aviso. Eu pedi pra Jaque mais uma aula pra gente, tá? Porque eu percebo que está sendo muito corrido, para mim, ao menos, não sei para vocês, mas para mim está muito corrido para passar o conteúdo com uma hora só. Porque eu preciso resolver exercício com vocês, eu preciso tirar mais dúvidas, eu sinto que fica para trás algumas atividades mais difíceis, que são as do final do capítulo. Então eu pedi para Jaque, ao menos por um tempo, até a gente conseguir colocar mais a apostila em dia e até para poder fazer de forma mais tranquila o nosso conteúdo, eu pedi para Jaque a aula de quarta-feira. Aquela mesma que a gente teve. Bom dia, pessoal que vai chegando. Aquela mesma aula que a gente teve na semana passada. Então, já marquei para amanhã, às quartas-feiras, 8h35, a gente tem aula de física. É uma aula igual a de terça. Então, nós vamos ter aula de física terça, 9h40 e quarta, 8h35. Então, na terça, nós vamos ter uma parte do conteúdo e uma parte de resolução. E na quarta a gente vai continuar esse conteúdo e essa resolução. Então eu não preciso na terça-feira passar tão rápido o conteúdo. Eu posso passar uma parte, a gente resolver atividades. E na quarta eu posso deixar mais atividades, vocês podem fazer em casa. Na quarta a gente vem e resolve as dúvidas e continua fazendo atividades ou dá continuidade até para o próprio conteúdo de vocês, tá? Porque tem muitas coisas que eu percebo assim que eu fico passando meia hora, às vezes até 40 minutos da aula de conteúdo, né? Porque a gente tem bastante conteúdo e são alguns conteúdos que são novos, né? E eu acabo passando conteúdo para vocês e não dá tempo da gente resolver atividades. E são coisas que vocês vão ter vestibular, vocês vão ter Enem por fazer, e eu sei que realmente isso cai e vocês vão sentir falta depois. E eu também entendo que a aula online é um pouco mais cansativa, a gente não concentra tanto tempo, e é diferente do que o presencial, né? Então eu pedi mais um dia pra gente, tá ok? Isso já vai começar amanhã. Amanhã, eu já marquei para amanhã. Já marquei para amanhã, tá? Então, vamos ter 2 dias de física durante a semana, tá? Não sei se isso vai até o final do ano, mas isso vai até um tempo até a gente conseguir folgar um pouco mais o nosso conteúdo. Vamos ver como isso vai funcionar, tá? Porque em sala de aula nós tínhamos cada turma uma hora e meia de aula.
E agora nós estamos tendo só 1 hora de aula, sabe? E o nosso conteúdo, ele é um conteúdo bastante extenso e vocês têm muito conteúdo que é novidade para vocês comigo. E então fica mais difícil de passar nesse período mais curto, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos lá para a apostila 5, né? Vamos começar a apostila 5, que já devia estar terminando, né? As dúvidas da aula passada a gente pode tirar hoje ou Pode tirar hoje, não tem problema nenhum. Porque como a gente vai ter aula amanhã, hoje a gente pode estender um pouco mais, puxando as aulas até por causa da prova, tá? Só deixa eu pegar a apostila, porque eu fiz uma bagunça nas minhas coisas aqui. Eu pego a apostila e a gente já começa. Pode tirar sim, pode. Deixa eu achar onde é que eu botei a apostila aqui. Podem tirar as dúvidas da aula passada, sim, não tem problema nenhum. É de atividades? Tá, vamos lá então. Ok, pode pedir. ele traz uma questão sobre distâncias de trânsito Uhum, sim, usar uma formulazinha. Eu não entendi direito como essa fórmula funciona. tá. Na 21, deixa eu dar uma olhada nela, que essa aqui eu não resolvi ainda, peraí. Deixa eu pegar ela para vocês aqui, só um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui. A nossa aula de hoje, ela é exatamente sobre uma coisa que eu conversei com vocês no começo do ano. E no começo do ano eu falei para vocês assim, ó, mais tarde a gente vai ver esse conteúdo. E o mais tarde é hoje. Por exemplo, assim, ó, quando a gente ergue um livro para colocar ele numa estante, né? A gente gasta energia, certo? Claro, a gente não morre de cansaço, né? Mas a gente gasta alguma energia. Para onde vai essa energia? Para emagrecer, que não é, né? Essa energia, sempre que a gente levanta alguma coisa, sempre que a gente desloca algo na vertical, a gente está realizando um tipo de trabalho, que é o trabalho da força-peso. Ou seja, quando a gente tira algo de uma altura para uma outra altura, a gente está deslocando esse objeto na vertical. Quando a gente para esse objeto numa certa altura, esse objeto tem uma energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é uma energia que fica armazenada, toda energia potencial é uma energia armazenada, pronta para se transformar em outra energia. Nesse caso aqui, essa energia potencial gravitacional tende a se transformar em energia cinética, porque se nós soltarmos o livro ou se a estante em que ele está apoiado cair, esse livro vai ganhar velocidade, certo? Ela vai se transformar em energia cinética. Portanto, pessoal, toda energia potencial se transforma em alguma outra energia, normalmente energia cinética. As energias potenciais, elas têm capacidade de realizar trabalho. Tanto que a fórmula da energia potencial gravitacional é a força-peso vezes a altura. Força-peso é m vezes g vezes h. E a fórmula do trabalho da força-peso é exatamente a mesma. É a força-peso vezes a altura. Então, nós temos duas coisas teoricamente diferentes, mas que têm exatamente a mesma fórmula e as duas vão acabar exatamente com o mesmo valor. Só que elas têm conceitos diferentes. A energia potencial gravitacional é a energia armazenada no corpo naquela altura.
E o trabalho da força-peso é a energia para levar o corpo até aquela altura, tá? Porque trabalho é a energia que tem a ver com o deslocamento. E energia potencial é a energia que está armazenada. Outra coisa, quando a gente comprime ou distende uma mola, a gente diminui, vai diminuindo ou aumentando o comprimento, essa mola também armazena energia. Tanto que quando a gente solta o elásticozinho, né, ele volta para a posição de relaxamento dele. Essa energia que a mola ou o elástico tem quando está esticado ou comprimido também é uma energia potencial. Só que agora é energia potencial elástica. A energia potencial é sempre uma energia armazenada e pronta para se transformar em velocidade, em movimento. Então, essa energia também tem capacidade de realizar trabalho. A energia potencial elástica, a fórmula dela é Kx² sobre 2. E o trabalho da força elástica é Kx² sobre 2. As fórmulas são as mesmas, tá? Agora, pessoal, a gente vai considerar uma coisa, ó. Vamos entrar na parte da eletricidade, ó. A gente vai considerar um campo elétrico gerado por uma carga. Então, a carga geradora é a Q maiúsculo, essa carga aqui, ó. Essa carga positiva está gerando um campo ao redor dela, né? Toda carga gera um campo ao redor dela. O que acontece? Se eu pegar e colocar uma carguinha positiva aqui, o que a gente sabe que vai acontecer? São cargas de mesmo sinal, certo? São cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, nós vamos ter aqui uma força elétrica, né, de repulsão. Temos uma força elétrica de repulsão. Ou seja, normalmente essa carga grandona aqui não vai se movimentar, mas essa pequenininha aqui, ó, a tendência dela é se movimentar. Então, essa carga ou essa carga aqui, ela vai ter uma energia armazenada. Enquanto ela não se movimenta, essa energia vai estar armazenada e é uma energia elétrica. Ela vai estar pronta para se mover. Então, na física agora, nós temos também a energia potencial elétrica. Então, a gente já viu, ó, vocês já viram lá na parte da mecânica a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, e agora eu apresento para vocês a energia potencial elétrica, que é uma energia que está armazenada na carga, pronta para colocar essa carga em movimento. Então, ó, essa carga, energia potencial elétrica, ó, se for uma carga positiva, geradora, né, a carga aqui, ó, se ela for positiva, ela vai deslocar essa carga de prova até o infinito, sendo essa carga de prova aqui positiva, tá? Até o infinito. Se essa carga de prova aqui, que é a nossa carga positiva, se a carga aqui for negativa, ela vai deslocar para próximo da carga, ela vai fazer um deslocamento menor, tá? Então, o que a gente diz? Ó, que a carga positiva tem mais condições de transferir energia para a carga de prova,
tá? Uma carga geradora positiva, ela sempre vai ter mais condições de transferir energia para a carga de prova, sempre. A energia potencial, ela sempre vai ser maior próximo de uma carga positiva, tá? Porque a energia potencial, ela é uma grandeza escalar, tá? Se é escalar, é porque a gente usa o sinal das cargas. A gente usa o sinal das cargas. Se a gente usa o sinal das cargas, a gente tem que cuidar porque o resultado pode dar positivo ou negativo. Então, quanto mais próximo de uma carga positiva, maior vai ser o valor da energia potencial. Então, ó, as cargas entram na expressão com seu sinal real. E a forma como a gente calcula essa energia potencial é essa formulazinha aqui. Ela origina da força elástica dividida pela distância, tá? Essa formulazinha aqui. Aqui tem um exemplo, então, para a gente ver como funciona essa energia potencial elástica. Então, a formulazinha da energia potencial elástica, eu disse é elétrica, energia potencial elétrica. A formulazinha dela é essa aqui, ó. K, aí o Q, o outro Q, e a gente divide pela distância. Bem parecida com a fórmula da força elástica. Da força elástica, a gente coloca as cargas em módulo, não vai sinal, e a distância está ao quadrado, então tem que cuidar. Então, nós temos aqui, ó, duas partículas pontuais de cargas positivas, então tanto o Qzão vai ser 9 micro, é 10 na menos 6 coulomb, e o Qzinho, que é 4 micro, que é 10 na menos 6 coulomb. Estão no vácuo, então o K do vácuo é aquele que a gente usa sempre, 9 vezes 10 na 9, com aquelas unidades todas, e separadas por uma distância d, 3,6 vezes 10 na menos 1 metros. Determine a energia potencial elétrica do sistema. Então, energia potencial elétrica vai ser, só substituir na fórmula, 9 vezes 10 na 9, vezes 9 vezes 10 na menos 6, vezes 4 vezes 10 na menos 6, isso aqui dividido por 3,6 vezes 10 na menos 1. A energia potencial elétrica vai ficar. Eu vou fazer umas modificações aqui, vou ajeitar algumas coisas. Eu vou fazer, ó, 9 vezes, eu vou fazer as bases 10, isso aqui dá menos 12, mais 9, dá menos 3, e 9 vezes 4 é 36. Vou facilitar a minha conta. Isso aqui eu vou transformar em 36, eu aumento uma casa, eu diminuo o meu expoente. Então, fico sem o zero aqui, sem o 10, né? Porque eu vou aumentar uma casa, certo? Eu aumentei uma casa, eu diminuo o expoente, fica 10 na menos 2. O tancinho. Então, 36 com 36, a energia potencial vai ficar 9 vezes 10 na menos 1, porque vai ficar menos 3 menos menos 2. A energia potencial vai ficar 0,9. Unidade de medida de qualquer energia é o joule. Tudo bem, pessoal? Assimilaram isso aqui? Entenderam isso aqui?
Sim. Tranquilo? Professora, Diga. fórmula, a gente já usava essa fórmula. Não, essa não. Vocês usavam uma muito parecida. As fórmulas dentro da Lembra até da. Que tinha constante, 9 vezes 10 a 9. vocês usavam uma muito parecida, na verdade, algumas muito parecidas, ó. Vocês usavam essa aqui, ó. Deixa eu até trocar de cor, tá? Vocês usavam essa aqui, ó, a da força elétrica, que é K, aí o módulo de Q, só que eu não botava o módulo porque eu achava que fica muito risquinho, sabe? Vezes o Qzinho, lembra que eu sempre falava para vocês, as cargas em módulo, ignorem o sinal, dividido por D ao quadrado. Essa vocês usavam. Olha como são parecidas as duas. Professora, Oi? como o trabalho é força vezes distância, por isso que uma deriva da outra ali no caso. Por isso que na outra é só DI, não D quadrado, né? Trabalho, no caso. Mas o trabalho da força elétrica, ele é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, porque tem outras grandezas que envolvem essa parte aqui ainda, tá? Tem mais umas grandezas aqui no meio. Tem mais umas. E olhando aqui, se fosse colocar, né, trabalho igual Aham. D, e D colocar isso embaixo, chegaria da mesma forma, no caso. É, mas o trabalho aqui nesse caso, o trabalho da força da força elétrica, ele ele depende da diferença de potencial. Eu vou chegar lá com vocês, tá? Que aí ele fica, ele vai ficar um pouquinho, é uma coisinha que a gente já vai chegar lá, tá? Eu já vou levar vocês para lá. É porque o trabalho é a variação dessa energia aqui. Então vai ficar um pouquinho diferente. Mas a energia potencial elétrica, então, é isso aqui, tá? Bom, eu acho que eu botei um a mais. Isso aqui, então, porque eu acho que eu botei um onde não era, peraí. Eu às vezes pego uns slides e vou colocando onde não é. Peraí, cadê o potencial elétrico? Um pouquinho, deixa eu achar aqui que eu acho que eu fui onde não devia. Não, tá isso, tá certo. Aqui, meu exemplo. Aqui, ó, tá. Pulei um, viu? Bom, a gente viu energia potencial elétrica. Agora, a gente vai ver uma outra grandeza que se chama apenas de potencial elétrico. É muito próximo, muito parecido com a energia potencial e tem a ver com essa energia potencial, tá? Então, ó, primeira coisa, o que é esse potencial elétrico? Quando a gente coloca em um ponto uma carga de prova, né? Uma carguinha aqui, essa carga ela adquire uma energia potencial, que é o que a gente viu até agora, tá? Essa energia potencial aqui, ó, tem a ver com esse potencial elétrico. Esse potencial elétrico é essa capacidade que essa carga tem de realizar esse trabalho, tá? Então a gente sabe que essa carguinha aqui, que foi colocada aqui nesse campo elétrico, né? Ela vai armazenar uma energia. E essa energia que ela tem armazenada dá para ela uma capacidade dela realizar um trabalho. Essa capacidade dela realizar esse trabalho se chama de potencial elétrico, tá? Esse potencial elétrico, ele vai existir independente do valor que essa carga aqui tenha. Não depende desse valor. Ele vai existir independente do valor que essa carga aqui tenha, tá? E esse potencial elétrico, ele mede
a energia elétrica por unidade de carga de prova que tem ali naquele campo. Tá? Então, o potencial elétrico, ele mede a quantidade de energia elétrica, potencial, né, que é a energia elétrica, por unidade de carga de prova que tem ali naquele campo. O potencial elétrico, a gente simboliza ele nessa parte do conteúdo por V, mas vocês já viram esse potencial elétrico por outros símbolos. Vocês já viram ele por U, vocês já viram ele por U, vocês já viram ele quando a gente faz diferença de potencial elétrico, vocês viram ele por DDP. E inclusive já chamei ele de tensão elétrica, tá? Então, o potencial elétrico é aquilo que é medido em volt, que a gente viu lá no começo do ano, quando a gente viu corrente elétrica, resistores, eu falava muito para vocês nos volts da tomada, tá? Então, esse volt da tomada é a energia elétrica por unidade de carga que está passando ali. Ok? Então, ó, esse volt da tomada é a quantidade de energia elétrica por carga que passa. E aí, utilizando a formulazinha, ó, volt, formulazinha da energia potencial é K, Qzão, Qzinho, dividido por D, e isso está dividido por Q. Se a gente for fazer essa divisão, vai ficar K, Q dividido por D vezes 1 sobre Qzinho. A gente vai cortar os Qs, vai dar exatamente essa fórmula aqui. Então, essa aqui é a maneira como a gente encontra o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, ele não depende da carga de prova colocada ali. Ah, porque eu pulei, ó, eu botei esse para cima, esse para baixo. Foi por isso que deu esse negócio todo. Eu acho que eu arrastei. Então, olha só, pessoal. Como acontece o potencial elétrico? Deixa eu só trazer aquele slide 4 aqui para baixo. Aqui. Eu acho que eu arrastei ele antes. Bom, então isso aqui é para a gente lembrar um pouquinho sobre campo elétrico, porque está tudo interligado, tá, pessoal? Então, olha só. Campo elétrico de uma carga positiva é um campo de afastamento. E campo elétrico de uma carga negativa é um campo elétrico de aproximação. Tá. Sabendo que vale o sinal das cargas, tá? Então, olha só, calculando-se o potencial elétrico para os pontos nas proximidades das duas cargas. Então, se eu colocar uma carguinha aqui e uma carga ali, ó, duas carguinhas. Então, na carga positiva, que é esse exemplo que eu estou fazendo agora, cargas elétricas positivas produzem potenciais elétricos positivos, certo? Porque esse valor que a gente vai colocar aqui no Q é positivo. Então, quanto maior a distância até a carga, menor é o potencial. Vocês conseguem entender que o potencial é inversamente proporcional à distância. Então, a carga sendo positiva, nós vamos ter um potencial de valor positivo. Então, quanto mais longe, menor será esse potencial. Entenderam? Porque quanto mais longe, menor vai ser o valor do potencial? Sim? Não? Sim. Tá. Agora prestem atenção na carga negativa. Na carga negativa, tenho 2 pontos. A carga negativa, ela vai criar um potencial negativo, tá? Porque a gente usa
o sinal de menos da carga. Então, no potencial negativo, quanto mais longe, tá? Quanto maior a distância, maior o potencial. Ao contrário da positiva. Porque um número negativo menor, né? Um número negativo, por exemplo, se eu achar aqui, ó, menos 300, e eu achar um número aqui, menos 30.000, qual dos dois números é maior? O de cima ou de baixo? O de cima. Isso mesmo. Então, esse número aqui, ó, tinha uma distância maior do que esse aqui. Então, esse aqui tinha uma distância maior. Os negativos crescem ao contrário, tá? Então, tem que ter muita atenção nisso aqui. Esse aqui tinha uma distância menor. Então, tem que cuidar muito com a carga negativa, tá? Então, algumas propriedades desse potencial elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? Ele vai ser definido a partir de razão entre duas outras grandezas escalares, a energia e a carga elétrica. O potencial elétrico é uma grandeza de ponto, aquele pontinho azul que eu fiz ali. Exatamente aquele ponto, pois trata-se de uma grandeza associada a cada um dos pontos da região do campo elétrico. Então, ele é uma grandeza que depende exatamente daquele local em que ele está sendo medido. E ele vai ser diferente dependendo de outro local que ele for colocado. O potencial elétrico, ele é associado a um ponto do campo elétrico, não depende da eventual carga elétrica, que é a carga de prova, que esteja nesse ponto. Tá? Ele não depende da carga de prova, ele depende só da carga geradora. O potencial elétrico, então, depende do valor da carga geradora, que é o que eu acabei de falar. O potencial elétrico é decrescente no sentido da linha de força. Olha só. Lembra aqui na carga positiva, ó, ele diminui para lá. Ó. Na carga negativa, ele diminui para cá. Tá? Então, ele é decrescente no sentido da linha do campo. Tá? O valor algébrico do potencial elétrico gerado por uma carga tem o mesmo sinal dessa carga. Tá? Então, se a carga for positiva, o valor do potencial vai ser positivo. Se a carga for negativa, o valor será negativo. Isso aqui são como aparecem os gráficos, se aparecer um gráfico, do potencial pela distância. Eles são curvas dessa forma, são curvas simétricas, tá? Bem simétricas a 45 graus. Se a carga for positiva, ele fica uma curva dessa forma. E se a carga for negativa, ele fica uma curva dessa forma. Assim, propriamente, como eu estou mostrando para vocês, eu não vi questões aparecer, tá? Mas se aparecer uma questão de que gráfico é esse aqui? Ah, é um gráfico de potencial elétrico, ao menos vocês viram uma vez na vida, tá? Bom, eu tenho atividades aqui para a gente fazer. Não, primeiro. Se vocês tiverem mais de um potencial, por exemplo, mais de uma carga, né? Por exemplo, tem a carga 1, a carga 2, a carga 3, a carga 4. E vocês querem saber qual é o valor do potencial nesse ponto P. Lembram que ele não é um vetorial, ele é escalar. Então, basta calcular o potencial em relação à carga 1, o potencial em relação à carga 2, o potencial em relação à carga 3, o potencial em relação à carga 4 e somar todos eles.
O que deu negativo, bota o sinal de menos, o que deu positivo, bota o sinal de mais, e somar todos eles. Dessa forma aqui, ó, nem se preocupem com essa coisa mais complicada aqui de baixo, tá? Façam cada potencial de cada carga e depois somem todos, porque ele é escalar, então não importa a direção e sentido, não precisam fazer aquelas setas todas que a gente fazia no campo elétrico e na força elétrica. Vamos ver aqui uns exemplos então para ver como é que fica, que vocês vão ver que não é tão complicado. Aqui, ó. Qual é o potencial elétrico situado em um ponto B, situado a 90 centímetros de uma carga elétrica de carga igual a 5 vezes 10 na menos 6. Então, quais são os dados? Nós temos uma distância de 90 centímetros, não pode, tem que estar em metros. Então, eu vou colocar isso aqui, sei lá, 90 vezes 10 na menos 2. Eu gosto de usar a notação científica, acho mais tranquilo aqui. E nós temos uma carga que é 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. O potencial, e a carga aqui é positiva, porque não tem nenhum sinal e não fala nada, então é K, Q sobre D. A gente normalmente coloca assim, ó, o potencial no ponto B. Então, o potencial no ponto B vai ficar 9 vezes 10 na 9 vezes 5 vezes 10 na menos 6, dividido por 90 vezes 10 na menos 2. Esse 90 aqui dá para transformar em 9 vezes 10 na menos 1. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 3 vezes 5. Aqui eu vou deixar 9 vezes... Eu diminuí uma casa, eu aumento o expoente, corto os 9. VB vai ficar 5 vezes 10 na 4, que é o potencial em B, vai ficar 50.000 volts. Entenderam? Ou já dormiram? Sim. Ou já dormiram? Pessoal, eu vou dar uma para vocês tentarem fazer rapidinho, tá? Aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Dá tempo, será, de fazer? Professora, Diga. uma coisa, eu fui abrir o curso de escola agora, por causa da prova, né? Aham. Parece que ela foi postada, mas tá com erro aqui, que não foi a função autorizada para abrir. Ué? Por que será? Eu não sei. Aparece erro 401. Sai e entra depois no Clip Escola para tentar. Isso acho que é... O meu também tá aparecendo. Tá, deve ser o Clip Escola, então só esperem um pouco, depois que termina a aula, daí vocês saem e entram de novo, tá? Pode ser por causa do horário, de repente, que ainda é horário de aula. Pode ser? Tá? Daí é que de repente tem que sair e entrar do Clip Escola de novo. Sabe como é que é? Às vezes a gente tem que desconectar, logar de novo. Tentem aí, qualquer coisa vocês me chamam, daí a gente vê com a Jaque. Tá? Mas deem uma olhadinha. E daí vocês veem aquelas questões de... Porque nunca deu erro, nunca deu problema nessas provas. Aí vocês deem uma olhadinha naquelas questões de enviar foto, tá? Tentem enviar, se caso não der, tentem salvar. Se caso não der a foto, tentem salvar a foto em PDF. Tentem enviar em PDF. Se não der, aí vocês me chamem, tá? Que daí qualquer coisa eu já modifico ali a prova, alguma coisa, porque eu botei ela como obrigatória. Daí eu acho que se não consegue enviar aquela foto, eu vou ter que corrigir a prova lá, tá? Pra vocês. Daí qualquer coisa vocês fazem isso. Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Amanhã a gente continua, tá? Essa parte aqui.
tem mais atividades para vocês fazerem dessa parte. A gente vai ir bem devagar. Depois do potencial elétrico, a gente vai entrar na diferença do potencial. Trabalho, tá? Trabalho elétrico. A gente vai entrar ainda na parte do campo elétrico uniforme, deslocamento, a velocidade de cargas dentro do campo elétrico uniforme. Isso é tudo a aula, essa aula 9. E daí tem bastante atividades ainda na apostila. A gente continua amanhã. Depois eu vejo aquela tua questão, Eric, daí eu vou mandar ela no grupo de vocês depois à tarde. E vou rapidinho fazer a chamada de vocês aqui, tá? Deixa eu pegar meus... Vou começar pelo terceiro EM. Pessoal aí, atenção para eu fazer a chamadinha, porque senão vão levar falta hoje. Ana, tá por aí? Oi, que bom ouvir a voz de vocês. É muito bom. Eu fico com saudades dessas aulas quietas aí. Peraí. Vamos lá então. Beatriz? Bruna? Beatriz tá aí? Oi. Bruna tá aí? Caio? Oi. Davi? Presente. Stephanie? Gabriel? Henrique? Igor? Presente. João Vitor? Júlia? Presente. Eu chamei Júlia e recebi um presente. Oi, Henrique. Tem que falar, senão recebe falta, tá, pessoal? Fala ou digita no chat aqui, tá? Kaique. Larissa. Lauro. Ok. Lucas. Lucas Araldi, Lucas Rigueto, Lucas Martins, Lucas Silva. Todos os Lucas aí, se acusem. Foram todos eles? São 4. Ok. Luiz Carlos. Luiz Felipe. Marcelo. Natália. Nicole. Patrick. Tainá. Vinícius. Ok, Natália e Nicole caíram, estão aí ainda. Ok, terceiro Emma. Aline. Oi. Bernardo. Brian. Brian turista. Camille. Oi, Camille. Cecília. Cíntia. Daniele. Eduarda. Emily. Eduarda tá por aí? Eric tá aí. Gabriel.
Apareceu, Eduarda. Gabriel tá aí. Gabriel Costa. Guilherme. Júlia Paiva. Júlia Paiva, Júlia Goulart, Júlia Weingartner, Júlia Goulart, Júlio, Chiara, Leonardo, Júlio, tá aí. Oh, Maria Eduarda já botou aí? Oi, Maria Eduarda, deixa eu pular lá para baixo então. Então, Chiara, Leonardo, Letícia, Luiz Otávio, Manuela, Letícia tá aí. Vamos ver. Tá faltando Chiara, Leonardo, Luiz Otávio, Manuela, Maria Clara, Leonardo tá aí. Cadê? Leonardo, Maria Clara. Ok. Maria Clara Westphal. Mariana, Samara e o Andrea. O pessoal vai ganhar falta, tá? Mariana tá aí. Mariana tá aí. Samara tá aí. Chiara, Luiz Otávio. Manuela. Maria Clara Westphal. O Andrea. O Andrea tá aí. Ok. Chiara. E o Brian. Alguém que eu chamei que tá aí. Maria Clara, Manuela, Luiz Otávio, Chiara e o Brian. Professora, podia só repetir quem faltou do N? Porque eu acho que deu um atraso na minha vez. Lá pelo link dos nossos. Do EN eu tenho a Natália e a Nicole. E a Stephanie. A Stephanie, a Natália e a Nicole. São os 3 que não responderam. Tem alguma dessas 3 estão aí? Alô? Me sinto falando com a Len já. Então tá, pessoal, por hoje é isso aí. Um abraço para vocês. Até amanhã, 8h35, tá? Não esqueçam da aula. Beijo, até amanhã. Boas aulas para vocês.